Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo hoje ele é muito especial porque ele vai levar você a entender o porquê é importante criar metas e entender o que elas fazem na tua vida e na tua história. Agora entenda uma coisa, só criar metas não é o suficiente. Por isso você vai ter nesses próximos dias alguns vídeos aqui nesse canal que vão elevar o teu padrão, vão elevar o padrão da tua empresa e vão fazer você vivenciar todos esses sonhos que estão aí escondidos. Hoje eu quero falar para você sobre construção de metas e execução de planejamento. Isso mesmo. É muito fácil quando você começa um negócio. Eu mesmo, quando eu olho para trás, eu comecei a empreender com R$130 emprestado. E eu lembro até hoje, quando chegou aquela caixa de produto na minha casa, que eu olhei para tudo aquilo e eu falei, meu Deus, e agora? Será que você está passando por esse momento na tua empresa que você olha e fala assim, e agora? Qual é o próximo passo? E eu vou te falar aqui um passo que eu demorei um pouco para fazer e talvez por isso eu patinei muito, foi parar e planejar o meu futuro. E o planejamento ele não consiste simplesmente em você falar o que você quer, seguir ações direcionadas que alguém está te dando, mas você sentar em algum momento e aprender a colocar no papel, naquele livro que é a tua vida, pegar aquela tela que você precisa pintar e desenhar o teu futuro. Sabe por quê? Nós viemos de uma criação onde a gente sempre entendeu que a gente precisava trabalhar muito, se ralar muito, sofrer muito, correr muito para ganhar pouco. Essa é a cultura que foi implementada dentro da gente, desde quando nós nascemos. E eu também era assim. Inclusive, eu sempre falava, nossa, eu preciso ralar muito. Tudo pra mim vem difícil, nada pra mim vem fácil. Eu não tenho sorte, eu preciso me esforçar muito pra ter as coisas. E assim era. Então, quando alguém virava pra mim e falava, Grace, você precisa pensar naquilo que você quer. Você precisa planejar, você precisa ter o seu cartaz de metas, você precisa desenvolver as suas metas, você precisa visualizar as suas metas. Sabe o que eu pensava? Talvez eu pensava como muitos de vocês. Eu pensava, isso é loucura, isso não existe, isso não dá certo. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu quero. Eu, formada em administração empresarial e rural, com muito esforço, já passava milhões na minha mão todos os meses, todos os dias. E quando alguém vinha me falar, Grace, você precisa colocar no papel o que você quer e visualizar isso, eu achava aquilo uma imensa loucura. Por quê? Porque eu fui treinada, eu aprendi que na vida eu tinha que ralar muito para ter pouco, ou seja, trabalhar a vida inteira para alguém para ter aquele pouco para sobreviver. Então, quando eu comecei a empreender, qual foi o primeiro cálculo que eu fiz? Quanto eu precisava vender por dia para suprir aquilo que eu ganhava, ou seja, a minha mentalidade era tão escassa que eu precisava simplesmente olhar e calcular somente aquilo que eu ganhava para repetir aquilo no meu negócio. E a grande verdade é que eu saí do meu trabalho, do CLT, para ganhar muito mais do que eu ganhava, não para continuar na mesma, porque se fosse para continuar ganhando a mesma coisa, eu teria continuado lá fazendo aquilo que eu já sabia fazer. Então eu quero que você entenda que se você tomou a decisão de abrir um negócio, se você tomou a decisão de abrir a tua empresa, se você tomou a decisão de começar a empreender, já começa nessa expansão da tua mentalidade, porque é isso que vai levar você a ter grandes resultados. Então anota isso. Primeira coisa, você precisa criar as tuas metas. Nós já estamos aí, cada vez mais, os dias estão passando rápido, nós já estamos aí praticamente na metade de 2021, não sei que momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas independente do mês, do dia e da hora que você vai estar vendo esse vídeo, eu quero te falar uma coisa, você precisa saber exatamente o que você precisa, o que você quer para o teu próximo mês, para o teu próximo trimestre, para o teu próximo ano, para os teus próximos 2 anos, para daqui 5 anos da tua vida, e você precisa começar a se comprometer com esses sonhos. O grande mal da maioria das pessoas é que passam a vida inteira só falando eu quero, querendo, mas não fazendo. E quando você quer algo, quando você estima por algo, mas você não planeja, você não vai executar, porque sem rota você não vai chegar absolutamente em lugar nenhum. Então, como que você cria suas metas? Primeira coisa, viaja na maionese mesmo.
pega uma cartolina, divide essa cartolina em 4, aquela tarefinha de escola, coloca ali meta pessoal, meta profissional, meta espiritual e meta familiar. Coloca as 4 metas que você vai desenhar e pegue revista, pega imagem, pesquise no Google, imprima, faça aquela imagem visual, porque muitas pessoas são visuais e elas precisam ver para que o cérebro crie aquela realidade. E aí eu vou te falar uma coisa, não basta só desenhar as suas metas. Não se preocupe quando você estiver fazendo isso com o que as pessoas da tua casa vão falar. Muitas pessoas dentro da tua casa vão virar para você e falar assim, você é louco construir isso, você é louca construir isso, por que você está fazendo isso? Que ridículo, você nunca vai chegar lá. Eu também passei por essa fase. Eu lembro até hoje que quando eu mudei meu mindset, quando eu tomei a decisão de construir o meu primeiro cartaz de metas, eu já tinha 2 anos que eu estava patinando no negócio. E eu tomei essa decisão de escutar aquilo que as pessoas me direcionavam a fazer e eu era teimosa, não fazia. Quando eu fiz, eu levei muita crítica. As pessoas riam, as pessoas ao meu redor tiravam sarro, as pessoas ao meu redor falavam, agora vai fazer cartaz de metas, coisa de escola. Mas nada me tirou o foco quando eu tomei a decisão de vivenciar tudo aquilo que estava naquele cartaz. Então eu desenhei, estruturei, preguei na parede num lugar onde eu pudesse ver todos os dias. E eu vou te falar uma coisa, esse foi um dos grandes segredos da minha transformação. E mais uma dica que eu quero te falar. Esse cartaz, ele tem que estar num lugar visível. Você precisa olhar para ele todos os dias. E não é só uma vez ao dia, não é só naquela hora que você passa o olho e a tua mente já se acostumou com aquelas imagens. Mas é parar na frente daquele cartaz e fixar o teu olhar naquela imagem, é mentalizar você vivenciando tudo aquilo pelo menos 12 vezes por dia. Grace, isso é muito tempo. Quanto tempo você para olhando o Instagram, a vida dos outros? Quanto tempo você para escondendo a tua cabeça dentro de um buraco da vida que você está vivendo? Então você parar para olhar as tuas metas, imaginar os teus sonhos 12 vezes ao dia, que seja 5 minutos, que seja 1 minuto dentro dessas 12 vezes ao dia, você vai parar 1 minuto e vai olhar para a tua meta. Não é possível estar olhando para o cartaz que vai estar na tua parede. Coloca esse cartaz na tela do seu celular. Eu tenho aqui na tela do meu celular o que eu preciso, o que eu quero, o que eu tenho como meta. E aí eu vou te falar uma coisa. Nos próximos 6 meses, eu já tinha executado metade do que estava no cartaz. E não porque a Grace havia trabalhado mais horas, não porque a Grace havia se esforçado mais, porque até ali eu já estava ralando muito, porque eu já havia entendido na vida que eu precisava ralar muito. Mas a partir daquele momento, o universo começou a conspirar ao meu favor. A minha mente, ela começou a expandir e se sentir merecedora de tudo aquilo. Porque o grande problema é que a gente não se sente merecedor. Então você hoje, que você começou o teu negócio, muitas vezes você está se vitimizando, você que começou a tua empresa ou a tua empresa está passando por algum momento difícil, você olha para tudo aquilo que você sonhou e fala, foi um sonho louco, foi uma loucura, realmente aquela pessoa que jogou um balde de água fria em mim tinha razão. E aí você começa a deixar com que os sabotadores vão tomando conta, que a tua mente ela é tão poderosa que ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai dominando você. E qual que é o intuito da mente? É deixar você confortável, ou seja, continuar deixando você sem gastar energia. Pensar gasta energia, mover gasta energia, comprar uma cartolina e pensar o que você quer de forma a desejar sem pensar no como, gasta energia. Por quê? Porque você começa um exercício de acreditar em você e contra tudo aqueles rótulos que foram implementados em você e contra toda a movimentação de muitas pessoas ao teu redor. Mas tudo isso, se você quer realmente ter uma evolução, vai ter que fazer parte da tua vida e da tua história e do teu dia a dia. Só contando um pouquinho da minha história, quando eu fiz isso, eu lembro como hoje, eu estava numa produtividade terrível. Eu estava com o meu filho pequeno, meu filho de 14 anos, ele era recém-nascido, um aninho e pouquinho. E eu estava numa falência no meu negócio, eu estava prestes a desistir de tudo e a voltar a trabalhar como CLT. Eu já tinha até propostas para voltar para o mercado e trabalhar para outras pessoas, para cuidar do negócio de outras pessoas. E foi quando eu fui nesse evento, eu fui buscar alternativa, eu não tinha condição financeira naquele momento, eu não tinha a condição de pagar o deslocamento da minha casa até aquele local onde ia ser o evento. Era mais ou menos uns 700 quilômetros da minha casa. E não tinha como ir de avião, também não ia ter condição para comprar um avião, que há 14 anos atrás os voos eram muito caros. E eu lembro como hoje que eu tinha um carro financiado, né, muito financiado, um carro bem mais
de ano antigo. E eu lembro que eu tomei a decisão de ir naquele evento. E aquele evento era um evento em Chapada dos Guimarães, eu morava em Sinop. E eu lembro como hoje, a decisão absurda que eu tive que tomar. Primeiro, eu não tinha condição. Primeiro, meu negócio estava uma droga. Eu não tinha o que fazer mais, porque estava tudo muito, muito ruim. A situação era precária. Meu neném pequeno, eu não tinha condição de estar carregando uma pessoa junto comigo, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar o meu, quanto mais de outra pessoa. E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, minha mãe morava em outra cidade. Falei, mãe, a senhora vai ter que ir comigo, porque eu não tenho outra opção. Eu preciso ir nesse evento, eu vou ter que regredir e começar do zero. E a minha mãe foi aquela que virou para mim e falou assim, não vai dar certo, você tem que continuar trabalhando como administradora para outras pessoas, porque não vai dar certo isso. Esse negócio não vai dar certo. E eu lembro como hoje que nós fomos para aquele evento e naquele evento eu decidi escutar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter ido buscar uma solução para a minha história, ao invés de continuar dando murro em ponta de faca. Sabe aquele murro em ponta de faca que você fica dando? Aquele murro em ponta de faca que você fica persistindo, persistindo, persistindo? Exatamente era o que eu estava fazendo nesses 2 primeiros anos de empreender. E aí eu aprendi uma das grandes chaves da minha vida, a escutar, a ouvir mais e falar menos. E a segunda grande chave, ter senso de autorresponsabilidade. Eu saí daquele evento tendo a certeza de que o controle da minha vida estava na minha mão e que eu precisava tomar as rédeas da minha história e da minha mente. Eu cheguei em casa e construí esse cartaz de metas que eu estou ensinando vocês a fazerem. Naquele cartaz de metas eu coloquei a minha casa, o meu carro, eu coloquei tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu desejava e não tinha condição de ter. Eu morava numa kitnet de chão vermelho, de chão batido. E eu desenhei uma casa, um sobrado, uma casa linda. Eu queria ter coisas lindas, eu queria porque eu sentia o sonho dentro de mim, mas lá no fundo eu não me sentia merecedora por conta de todos os bloqueios, de todos os pensamentos que haviam sido implantados dentro de mim. E aí chegou o momento que quando passou mais ou menos uns 6 meses, eu já estava com um carro zero na garagem, eu já estava com viagens conquistadas, eu já estava com a minha casa dos sonhos para aquela época conquistada. E eu vou falar para vocês, não foi simplesmente a quantidade de esforço braçal, foi a energia colocada na expansão da minha mente, foi acreditar, foi mentalizar, foi olhar para aquele cartaz todos os dias. E eu vou compartilhar com você a sensação que eu tive no final do ano, quando chegou dezembro, que eu lembro como hoje, eu deveria ter guardado aquele cartaz, quando eu peguei aquele cartaz e um canetão e eu fui ticando coisa por coisa que eu tinha atingido. Eu quero te perguntar, você tem feito as suas metas? Você tem olhado para elas e você tem planejado como chegar lá? E daí, daquele momento que eu fiz o sonho, eu parti para o planejamento, porque não basta você ficar sonhando, você tem que planejar. E aí eu fui pegar papel e caneta e com aquilo que eu sabia, que era o bruto que eu tinha aprendido na faculdade de administração, eu peguei um Word, peguei papel, desenhei tudo, depois eu transmiti para o Word, criei um planejamento e um plano estratégico de negócio. Ou seja, o que eu precisava fazer todos os dias para chegar no objetivo que eu queria. Então a ação, o grande problema das pessoas é sonha com o negócio também e também só fica sonhando. Quer e fica querendo e não planeja a execução, não planeja a rota. Se você quer que a tua empresa fature XYZ, quais são as ações estratégicas que vão levar você a ter esse crescimento? Qual é a mudança que você como líder precisa fazer? Qual é a mudança nas suas atuações? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Qual é o autoconhecimento que você precisa ter a respeito de você para que você consiga levar teu time à excelência? E quando eu falo time, pode ser a tua família, pode ser a tua empresa, pode ser o seu time de vendas, pode ser a sua equipe que você luta tanto para que tenha um engajamento e você às vezes não consegue entender esse engajamento e por que as coisas não acontecem. Então existem ações, existem técnicas, existem planejamento. E eu quero te convidar, primeiro começar com desenhar os teus sonhos. Desenhe os teus sonhos, visualize os teus sonhos. E no próximo vídeo eu vou falar para você sobre como você planejar a tua rota. E isso vai te ajudar muito nos próximos passos. Então eu quero te falar uma coisa, planeje, visualize e não só isso, mentalize todos os dias a sua meta executada, a sua história
completa. Declare sobre a sua vida uma vida nova, uma vida de excelência, porque é para isso que Deus te criou e te conduziu. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu quero que você faça agora mesmo o seu cartaz de metas, o seu pôster de metas, o seu quadro de metas, não sei como você quer sonhar, como você quer falar sobre isso. E coloque no seu Instagram, mostre para o mundo aquilo que você está se comprometendo agora e me marque, eu quero ver você. Comente aqui embaixo se você vai fazer ou não essa mudança, essa transformação na tua história. E mais uma coisa que eu vou te desafiar a fazer. Compre um caderno bem bonito e faça uma lista das 100 coisas que você vai fazer antes de morrer. Uau, Grace, mas como assim? Exatamente, sabe por quê? Porque talvez você está vivendo a tua vida de qualquer jeito e você precisa ter uma próxima meta para você vibrar, para você viver, para você poder sentir a energia disso. Eu tenho as 100 coisas que eu vou fazer antes de morrer e todos os anos, eu e meu marido, a gente faz uma avaliação do que a gente já completou e o que a gente precisa completar. E a hora que bater essas 100 eu vou criar outras, porém, tudo que eu tenho feito na minha história é viver baseado numa rota que eu criei, baseado naquilo que eu quero, baseado naquilo que eu sei que eu mereço. E você merece grandes coisas. Então, se inscreve no canal, dá um like aqui nesse vídeo e compartilha, porque você pode ajudar muitas pessoas a crescerem as suas histórias.